Evangelho de João, capítulo 6. O texto em questão é do verso 25 até o verso 59. Mas, logicamente, não vai dar para nós lermos todo o texto. Então, fica a tarefa para os irmãos em casa, estar lendo o texto que fala que Jesus é o pão da vida. Nós vemos numa meditação em que Jesus vai multiplicar os pães, multiplicar peixe, e depois ele vai passar para o outro lado, aonde ele vai encontrar os seus discípulos no meio de um vendaval, e depois eles vão juntos para o outro lado do mar, aonde Jesus é seguido por aqueles que comeram pão e comeram peixe também. Então eles chegam lá no texto, onde nós estamos, em que Jesus já começa a apresentar-se como aquele que é o pão da vida, já multiplicando pão e peixe. Jesus já começa a demonstrar quem ele é e a que veio. E o texto em questão que nós vamos ler uma parte só, o capítulo 6, do verso 24 ao verso 27, que diz assim: quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Verso 27. Trabalhem não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Muito obrigado a Deus pela tua palavra, neste momento que o Senhor traz aos nossos corações. Continua, Senhor, a nos abençoar e falar conosco, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Esse discurso de Jesus, esse sermão de Jesus, na verdade, que vai do verso 25 até o verso 59, é uma palavra bastante dura de Jesus, mas trazendo e querendo trazer o povo de Israel, os judeus que estão seguindo ele, é uma realidade importante. Mas esse discurso de Jesus vai fazer com que as pessoas, a maioria delas, abandonem Jesus. Esse sermão de Jesus, ele vai acontecer que Jesus vai perder a sua um grande grupo de pessoas que está seguindo ele. Mas, na verdade, o que eu quero destacar com os irmãos nesta noite, de uma forma bem sucinta, é trazer o que esse sermão traz para nós. Ele traz 4 discursos de Jesus para o povo de Israel, para o povo judeu e, logicamente, para nós. E o primeiro discurso que traz aqui vem de uma interrogação dos judeus. Quando eles perguntam: Senhor, quando chegaste aqui? Como você chegou aqui? O que aconteceu para você já estar? Nós estávamos lá do outro lado, agora já estamos aqui. E Jesus, então, lança uma sentença para eles, vai dizer para eles o seguinte: olha, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Logo após que Jesus dá essa resposta, essa acusação, apontando o que estava no coração deles, Jesus vai dizer o seguinte, no verso 27, olhe, trabalhem não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Jesus quer direcionar a atenção dos judeus que estavam interessados apenas em coisas terrenas para as coisas celestiais. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o alimento que vocês mais precisam,
que é mais emergencial não é o alimento terreno, não é o pão, não é o peixe, não é a cura, não é aquilo que pode encher o seu estômago, não é aquilo que pode satisfazer a sua carne, mas é aquilo que vai preencher o vazio que está no seu coração. O que Jesus está ensinando para eles, olha, essas coisas temporais, essas coisas terrenas, isso deve ficar em segundo lugar. Em primeiro lugar, você tem que buscar o reino de Deus. Você tem que buscar o pão que alimenta a sua alma, o seu espírito, não somente o seu corpo. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu tenho muito mais que dar para você. Eu não tenho só pão para encher o seu estômago, eu tenho o alimento que vai saciar a sua fome e a sua sede que tem dentro da sua alma. É isso que Jesus quer ensinar para eles. Por isso que Jesus, ele tem que ser duro com essas pessoas. Então, eles vão fazer a pergunta para Jesus, então, como faremos então para conseguir isso? Como nós podemos conseguir isso? Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você quer realmente ser alimentado, você deve se alimentar de mim. Você deve conhecer, crer não é somente acreditar que Jesus é o Filho de Deus, crer não é somente saber que Jesus é o Cristo, que Jesus veio para nos salvar. Crer é muito mais do que isso. Crer é confiar em Jesus a sua vida, é confiar a sua eternidade a Deus. Crer em Jesus é também entender e compreender que você só pode alcançar a plenitude da sua vida, você só pode conhecer a Jesus deixando que a salvação dele entre dentro de você. Porque a salvação de Jesus alimenta a nossa alma, responde às nossas questões, traz paz à nossa vida e vai fazer com que nós, então, possamos realizar a obra. Qual é a nossa obra? É crer em Jesus, é abrir o nosso coração, é permitir que Deus trabalhe em nossa vida de tal forma que nós possamos, então, compreender a graça e a misericórdia dele em nossa vida. Mas para que isso possa ser realidade para nós, nós precisamos então entregar a nossa vida a Deus. Precisamos ouvir qual é a nossa parte em todo esse processo. A nossa parte nesse processo é ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz de Deus. Independente daquilo que eu tenho, independente daquilo que como está a minha vida, o que eu preciso fazer é receber a palavra de Deus em minha vida e me submeter a essa palavra, obedecendo. Só assim a obra de Deus pode ser realizada através de mim e em mim, no partir do momento em que eu ouço a voz do Senhor e obedeço a voz do Senhor. O segundo discurso de Jesus nasce de uma murmuração dos judeus, que eles vão dizer no verso 41. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque Jesus tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz que desci do céu? O que Jesus está ensinando para nós aqui é que ninguém é capaz de compreender a Deus se isso não for revelado de Deus para essa pessoa. Ninguém é capaz de descobrir a Deus. É Deus quem nos encontra. Ninguém acha Deus, é Deus que nos acha. Ninguém descobre Deus, é Deus que se revela a nós. O que o texto está ensinando para nós é que a pessoa jamais poderá ir a Cristo por si só. A pessoa, a menos que Deus, que o Pai conduza essa pessoa
a Deus, ele não é capaz, porque ele está morto. Ele está morto nos seus delitos, ele é escravo da injustiça, essa pessoa está alienada de Deus, espiritualmente, ela está cega e incapaz de compreender as coisas espirituais. Se não for o Espírito de Deus que ilumina a nossa mente, o nosso coração e revela Deus para nós, nós não podemos conhecer. Nós só conhecemos a Deus através do Espírito Santo de Deus que mostra o Pai para nós. Não há salvação a não ser por meio da nossa fé em Cristo, que até essa é Deus quem nos dá. A vida eterna não é resultado do mérito, mas é a consequência da fé em Jesus. Então nós precisamos entender que o pão da vida, que é Jesus, só pode ser recebido pela fé. E se Deus não o fizer, se Deus não trazer isso para nós, a pessoa não pode compreender. É por isso que, quando nós pregamos e nós fazemos apelo, nós sempre pedimos para a igreja estar em oração, para que o Espírito Santo fale ao coração das pessoas, para que elas possam, então, ter a oportunidade de receber a palavra do Senhor. Só quem se alimenta de Cristo sabe quem Ele é e qual é a sua obra. Por isso, aqueles homens estavam discutindo coisas terrenas. Uai, mas a gente conhece o pai e a mãe dele. Como é que ele vai dizer que desceu do céu? Como é que ele diz desci do céu? Então, faltava compreensão, e essa compreensão, naquele contexto, faltava até para os próprios discípulos dele, para os 12. Tanto que eles só vão compreender aquilo que está acontecendo quando Jesus envia o Espírito Santo no Pentecostes, é que eles começam então a ter clareza de tudo aquilo que Jesus ensinou para eles. O terceiro discurso de Jesus decorre de uma discussão entre eles. Jesus vai dizer assim no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Parece até engraçado eles pensarem isso, mas é exatamente isso que eles estavam pensando. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A fala de Jesus aqui, ela não pode ser interpretada de forma literal. E eles estavam exatamente interpretando de forma literal. Sabe o que eles estavam pensando? Canibalismo. Como é que nós vamos comer a carne desse camarada e vamos beber o seu sangue? A mente deles estava pensando exatamente isso, mas o que Jesus estava dizendo é que a carne e o sangue de Jesus significa o sacrifício do seu corpo oferecido sobre a cruz, quando ele morrer por nós. Quando ele fosse morrer, ali então, para os judeus, ele estava dizendo isso. Essa ideia é fundamental para que nós possamos entender e abrir os olhos. Tanto os nossos, quando nós aceitamos Jesus, como aquele povo, eles precisavam compreender que o que Jesus está dizendo é o seguinte, não basta conhecer sobre Jesus. Você tem que ter Jesus como Salvador. Você tem que ter experiência de conversão. O que Jesus está dizendo quando fala, olha, vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue, significa que eu e você precisamos morrer na cruz com Jesus. Quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, isso quer dizer que somos um com Cristo.
É por isso que participamos da morte de Jesus no momento em que nós também crucificamos a nossa própria vontade na cruz, porque recebemos Jesus como Salvador. Isso vai além de conhecer Jesus intelectualmente, vai além de conhecer Jesus e ter conhecimento acerca de Cristo, mas isso quer dizer que nós precisamos ter plena comunhão com o Senhor, ter compromisso com Deus. E é isso que Jesus está ensinando aquele povo ali. Ele está dizendo: olha, não basta vir à igreja, não basta você orar fazendo os seus pedidos, você precisa investir tempo com Deus, conhecer qual é a vontade de Deus, dizer não ao pecado, dizer não às coisas deste mundo e se crucificar a sua própria vontade todos os dias, a cada momento, para que Cristo possa expressar a vontade dele através da sua vida. Não basta comer o pão que Jesus dá, terreno. Tem que comer o pão espiritual. Significa ter cada vez mais Jesus dentro de você. Quando você come um pão, sabe o que acontece? Aquele pão passa a fazer parte de você. Qualquer coisa que você come faz parte de você, a partir daquele momento. Quando nós comemos, o texto que Jesus está dizendo é o seguinte, que nós precisamos ter fome da palavra dele. Comer a palavra dele significa trazer para dentro de nós a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, o caráter de Jesus, a vida de Jesus, para que nós possamos então replicar aquilo que o Senhor quer de nós. Isso requer que nós possamos então ter uma íntima comunhão com o Senhor, para que nós possamos então compreender qual é a vontade de Jesus para a nossa vida. E a quarta discussão, o quarto discurso de Jesus fala de uma união inseparável. O verso 56 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus não quer viver apenas em nós. Jesus quer viver através de nós. Ele quer que nós possamos compreender que quando nós permanecemos em Cristo, Ele permanece em nós. Por isso que em João capítulo 15, quando fala da videira, Jesus quer dizer exatamente isso, que nós permanecemos neles quando a palavra dele permanece em nós. E quando a palavra dele permanece em nós, e nós abrimos a boca para orar, nós oramos pedindo a vontade dele que está aonde? No nosso coração. E quando nós pedimos a vontade dele que está no nosso coração, a vontade dele é feita através da nossa vida. Por isso que essa união nos torna um em Cristo. Morremos com ele, ressuscitamos com ele e vivemos nele. Essa é a vontade de Deus para nós, e é isso que Jesus está ensinando, e ao ensinar isso, aquele povo então vai começar a se afastar de Jesus, a sua grande maioria, como hoje nós temos também na igreja, que nós aprendemos nas igrejas do Brasil. Eu lembro que quando eu vim para a igreja em 1978, ontem, né, pertinho, alguns dias, a gente aprendia na igreja, na escola bíblica dominical, que a nossa vida e a nossa mente deve estar voltada para o céu, para as coisas do céu.
Nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós devemos juntar tesouro no alto. Mas da década de 80, da metade da década de 80, ali de 85 para cá, começou a surgir as igrejas neopentecostais. E aí sabe o que as igrejas neopentecostais ensinaram às pessoas? Você tem que viver a vida boa aqui. É aqui que você tem que viver a vida boa. É aqui que você tem que ter prosperidade. É aqui que você tem que ter saúde. É aqui que você tem que ser feliz. É aqui que você tem que comer o melhor da terra. É aqui que você nasceu para ser cabeça, não nasceu para ser cauda. Uma interpretação totalmente equivocada do Antigo Testamento, que não bate com aquilo que Jesus ensina. Que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos dificuldades, que quem quiser viver uma vida piedosa, fazendo a vontade de Deus, será perseguido. E isso então vai trazer na mente das pessoas que elas querem buscar a felicidade aonde? Aqui. É aqui que eu quero ser feliz, mas não é isso que a Bíblia ensina. E quando a Bíblia não ensina isso, as pessoas insistem nisso, porque o que essas igrejas trabalham é com a ganância das pessoas. É o desejo de querer ter mais. É o desejo de querer ficar rico neste mundo. É o desejo de querer juntar riqueza e poder e ter as coisas neste mundo. E esquece que um dia vão morrer. Esquece que um dia terão que estar no céu, ou nem vai para o céu, ou nem tem essa esperança, porque a sua mensagem é equivocada. Então, por isso que quando nós olhamos... Obrigado, irmão. Olhamos o texto que Jesus ensina, e nós vamos aprender isso no domingo de manhã, que esse pessoal vai dizer o seguinte, ó, essa mensagem é muito pesada, eu estou fora. Mas Jesus vai dizer e vai ensinar a este povo, e está ensinando a nós, se nós queremos viver uma vida realmente feliz, nós temos que ter compromisso com Jesus. Temos que ter compromisso com Deus e fazer a vontade de Deus. O texto termina no verso 58, quando Jesus diz o seguinte, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram, porque eles tinham levantado a questão, olha, Moisés nos deu o pão que desceu do céu. Nós comemos, nossos pais comemos. E Jesus disse o seguinte, esse pão, e quem comeu este pão, morreu. Eles não viveram para sempre. Aquele pão era só uma sombra do verdadeiro pão que é Jesus. Apontava para Jesus o verdadeiro pão. E Jesus vai dizer, quem comer este pão viverá eternamente. Quem se alimenta de Jesus vive eternamente. E é sobre esta ordem que nós precisamos aprender e viver. Saber que Jesus é o verdadeiro pão que nos alimenta, que nos sustenta e que vai nos refletir na vida eterna. Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos neste momento, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. Continua, Senhor, a falar em nossos corações e a nos abençoar. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.